bem-vindo ao Fermentação Digital. Eu sou Ale Melo e eu vou mostrar para vocês uma dica hoje sobre como gerenciar fontes no Windows, tá? É um hábito que a gente tem quando a gente usa Mac, a gente costuma ter bastante fontes, né, de tipo de letra, e aí a gente no Windows tem um jeito de fazer esse gerenciamento também. Para quem não sabe, no disco principal, onde tem esse íconezinho do Windows aqui, se você abrir ali na pasta Windows, você vai ver lá uma pasta fontes. Tá? Essa pasta fontes tem todas as fontes que você tem instalado no seu computador para você usar, e são as fontes que aparecem nos aplicativos quando você abre e pede para trocar o tipo de letra, essas coisas assim. Muito bem. O que acontece? No Windows ele não é muito esperto, e quando você abre, que nem no meu caso, que eu tenho muitas fontes, se eu jogasse todas aqui, os aplicativos vão ficar com uma lista de fontes gigantesca. Então eu vou mostrar, por exemplo, com o Affinity Publisher, que é um aplicativo que eu uso para diagramação. Se eu puser aqui uma caixa de texto e pedir para mostrar quais são as fontes que eu tenho, se eu tenho muita coisa instalada, essa lista fica monumental e é muito improdutivo, porque às vezes você não precisa de tanta fonte ligada e você não quer usar tanta fonte. Então um jeito de fazer isso é você ficar copiando e tirando fontes aqui de dentro da pasta fontes do Windows. Mas existe um jeito mais fácil e mais legal de fazer isso usando um aplicativo que gerencia as fontes. No Mac, como eu falei, isso é muito comum, e eu vou mostrar para vocês o que eu estou usando aqui no Windows. O nome dele é Fontbase, tá? Tudo junto. O site é fontba.se. E a ideia é o seguinte: ele mostra uma lista de fontes que você pode inclusive aproveitar fontes da internet, e você vai usando essas fontes e você liga e desliga essas fontes conforme você precisa. Eu vou mostrar isso na prática. Então estou com ele aqui instalado, ele fica aqui na gavetinha, ó. Você dá um botãozinho da direita nele e ele pede para abrir e ele abre. Se não, você fecha e ele fica escondidinho aqui, ele não ocupa a barrinha aqui embaixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui 6.296 fontes eu tenho na minha lista de fontes. Eu separo essas fontes por pastas por ordem alfabética, mas você pode criar essas pastas do jeito que você quiser. Fonte fantasia, fonte serifada, fonte sem serifa, do jeito que você quiser criar, você cria e você vai usando. E aí ele tem as fontes favoritas, que você pode favoritar alguma fonte, por exemplo aqui com o coraçãozinho, então você tem as fontes favoritas, eu não faço isso. Fontes ativas, que são as fontes que estão ligadas, na verdade elas não estão copiadas necessariamente para a pasta do Windows Fonte, mas elas estão habilitadas por esse aplicativo. Então eu vou pegar aqui nas fontes ativas, ó, eu tenho um monte de fonte, por exemplo essa Angry Birds aqui, tá, que está aqui no meu, vou escrever um texto aqui, ó, Alexandre. Deixa eu aumentar o tamanho disso para uns 120, só para a gente ver aqui, ó. Ficou muito grande, mas tudo bem. Essa fonte está na Baloo e eu vou trocar para Angry Birds, certo? Então a fonte está ligada aqui. Vou voltar lá no Fontbase. Esse botãozinho verdinho aqui significa que a fonte está ativa, ela está habilitada para eu usar. Se eu clico aqui nesse botão, ela sumiu da minha lista de pastas ativas, caiu de 207 para 206, e aqui no Publisher ele já fala, olha, a fonte Angry Birds já não está mais funcionando. Ela existe, mas ela não está funcionando. Então eu posso trocar, sei lá, para essa Asterix aqui, né? Fica Asterix. Fica bonitinho e tal, uma manuscrita e tal. Eu tenho as fontes ligadas conforme eu vou usando. Por exemplo, essa Blow Brush eu estou usando, mas vamos ver, deixa eu pegar uma que eu não estou usando aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, não estou usando. Eu desligo, ela sai da minha lista, né? O que eu não estou usando, eu vou tirando. Eu não preciso ficar com todas as fontes ligadas todas as horas do meu dia, porque senão chega uma hora eu estou com uma lista de fontes gigantes e aí eu vou desligando as que eu não quero. Essa eu não quero mais. Qual mais eu não quero mais? Deixa eu ver aqui. Essa política eu estou usando. Tem um trabalho que está rolando com ela. Então, e uma coisa legal é que eu posso ir lá no Google, tá? Ele tem um contato direto com o Google e eu procuro as fontes do Google diretamente aqui. Tá? Então eu posso habilitar as fontes do Google para cá automaticamente. Eu não preciso ir até lá no site fontes.google.com para procurar as fontes. Eu tenho a lista das fontes do Google aqui, a hora que eu quiser. Então, ó, já caiu para 203. Onde estão essas fontes? Que eu falei que elas não estão na pasta Windows Fonte. Como eu guardo essas fontes? Vamos voltar aqui para cima, ó. Eu tenho dois discos aqui, tá? O disco C, no disco D eu tenho aqui uma pasta fontes. E dentro dessa pasta fontes eu tenho uma pasta Fontbase.
aquela pasta ABCD, etc, etc, estão todas aqui. Então, se eu olhar aqui na pasta A, isso porque eu copiei para lá, né? Na pasta A eu tenho a Yumi, a Speed e tal. A hora que eu venho aqui na pasta A, eu tenho a Speed, a Abandon, a Bell, etc, que reflete o que eu copiei daqui para cá. Eu organizei essa pasta em função da ordem alfabética que eu criei na minha pasta do FontBase. Então, as fontes eu guardo elas no disco, elas ficam disponíveis para mim a hora que eu precisar, só que eu não tenho que ficar copiando daqui para a pasta Windows Fontes. Eu simplesmente abro o meu FontBase aqui embaixo, ó, Open, e eu ativo a fonte que eu quero. Tá? De um jeito rápido e prático e que não me sobrecarrega a memória do computador e nem fica aquela lista de fontes monumental aqui quando eu não preciso ter essa lista monumental disponível para os trabalhos que eu estou tocando. Tá bom? Essa foi a dica de hoje da fermentação digital. Eu sou Ale Mello. Deixe seu comentário, curte o canal, porque aí quem sabe eu consigo mudar o nome para fermentação digital. Um abraço e até a próxima.